No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre sketchbooks. Eu estou com alguns caderninhos aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de você ter os seus cadernos de desenho, né? Então, um artista ele precisa buscar ter cadernos para desenvolver suas ideias, e eu vou te dar algumas sugestões de como você pode fazer um caderninho barato ou ter um mais dispendioso. Então vamos ver alguns modelos que eu tenho aqui comigo. Bom, para você ter o seu sketchbook, qual que é a ideia? A ideia é você produzir desenhos. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Você produzir desenhos em que você vai poder trabalhar. Esse meu sketchbook pequenininho aqui, ele é uma folha sulfite daquelas mais grossas, de 150, eu acho. A normal deve ser 90 e essa é em torno de 100, acho que é 150 gramas, não tenho certeza, que é a gramatura dela, tá? Se você não sabe o que é gramatura, é essa parte assim que faz o papel ficar mais grossinho. E ele tem uma parte que é um pouco mais áspera e a outra parte que é mais lisa. Aí na hora de montar ele, eu mesmo montei, né? Comprei essa espiral aqui, né? Aí junto com a capinha e tal, e fui montando. Aí eu fiz, quando eu comprei essas folhas sulfite, comprei lá uma quantidade, cortei no meio, né, para fazer um A5. Então ela veio no formato A4 normal, e eu tenho 2 caderninhos desse pequeno. Por que que eu escolhi fazer esse modelo menor? Porque fica mais fácil para você conseguir, então, produzir ela, né? Conseguir carregar por aí, levar na sua mochila. Então eu acho bem mais útil fazer assim. E qual que é a principal parte desse caderno? Então, como ele é uma folhinha barata, né? Relativamente barato, comprei. Não lembro mais onde eu peguei essa folha, mas deve ter sido em alguma papelaria, alguma coisa assim, né? Pedi por papel mais grosso e ele é muito bom para eu fazer esses desenhos que eu uso com caneta, né? Então eu uso aqui caneta colorida laranja, uso caneta preta normal e eu também consigo usar lápis de cor sem problema nenhum. E até mesmo eu consigo trabalhar mais ou menos com os meus giz pastéis, né? Então eu usei aqui para esse desenho somente giz pastel e fazendo os meus testes e tal sem problema. Aqui é a mesma coisa, fiz o desenho do personagem, né, com tudo com giz pastel e ainda passei caneta nanquim aqui do lado. Então eu consigo fazer o esfumaçado dele e tal. Então é um papelzinho bem bom, barato, né, para quem tá começando ou quer um caderno para você estudar. É a mesma coisa, né, desenhei esse Homem-Aranha aqui e esse Mega Man, utilizando algumas cores. Aqui eu misturei lápis de cor, tem um lápis que ele tem várias cores no mesmo giz dele, né, aquela parte colorida, e eu fui fazendo alguns testes, né, ver se eu consegui utilizar, e por fora coloquei esse azul, que é de um pastel aquarelável também. Falei errado, de um giz pastel também. Né, eu uso pastel oleoso e depois eu faço uma esfumaçada, que eu posso usar o dedo, posso usar um esfuminho. Esse desenho é relativamente recente que eu fiz ele, e usei essas duas técnicas também, né? O pastel e usando um pouquinho de caneta preta, né? Para finalizar o desenho também. Então você pode ver que o caderninho aguenta bem, né? Eu faço o desenho, ele fica do outro lado sem problema nenhum. Mas ele não é próprio para você usar com aquarela. Eu vou mostrar para você agora, né? Esse último que eu fiz do Ash também, com giz pastel, funciona legal. E é uma boa pedida para quem está começando a desenhar com esse tipo de material, fica bem bacana. E esse último que eu fiz do Goku Super Saiyajin 4, até saiu um vídeo aqui no canal mostrando ele, né? E eu fiz ele com aquarela. E ele foi bem legal de fazer, só que já o papel não é próprio. Se você ver desse lado aqui, ele já ficou meio úmido e tal. Não tem problema, funciona, né? Consegui um resultado legalzinho até, mas não é o ideal se você quer trabalhar com aquarela. Então você precisa de um papel um pouco melhor. O que eu faço para os meus desenhos não atravessarem para o outro lado? Então eu já carrego comigo esse papelzinho de desenho dobrado. Se duvidar é o mesmo tipo de papel desse, não lembro muito bem, que era de outro formato. Só que eu já deixo ele junto com o meu caderno. Então quando eu vou desenhar, ele sempre está comigo aqui na folha de baixo. Eu deixo mais ou menos assim, ó. Se eu for desenhar nessa folha aqui, eu já deixo esse preparado aqui embaixo. Então eu faço todo o desenho, todo o rascunho, sem problema nenhum. E ele não vai me dar nenhum tipo de problema. Bom, esse aqui então é o meu primeiro caderninho. Esse é o que eu mais carrego na mochila, por ser compacto, pequeno, né? Eu acho fácil de levar por aí, sem problema nenhum. Outro caderno que eu indico para você ter é um caderno desses escolares, normal. Esse aqui, a folha sulfite dele é bem fininha, mais fina que tem.
Então, ela não serve para você fazer muita coisa, mas dá para usar até uma caneta Bic comum para fazer os seus rascunhos. E a ideia é justamente essa mesmo, você usar esse caderno para rascunho. Então aqui eu faço os meus desenhos, é um sketchbook bem genérico, bem solto, né? Mas eu fiz até alguns vídeos utilizando só esse caderno aqui. Por quê? Porque eu acho interessante você ter uma gama de materiais em que você pode usar, né? Pode trabalhar com eles e não vai ter nenhum tipo de problema e tal. E você não tá gastando quase nada, porque um caderninho desse é relativamente barato. E olha só, dá para usar lápis normal, né? A lapiseira. Aqui eu usei até mesmo um marcador para fazer o colorido do personagem e ele não chegou a manchar toda a folha. Se você olhar aqui do outro lado, né? Ficou relativamente tranquilo, mas como falei para você, eu sempre coloco um papel embaixo para facilitar na hora que eu estou utilizando ele. Então deu para segurar bem. Então aqui eu estou desenvolvendo o personagem, criando mais ou menos como que eu quero, criando alguma ideia. Esse aqui foi um desenho que eu fiz num vídeo, numa aula, né? Esses aqui eu acho também que foi uma aula que eu fiz com os meus alunos. Então eu vou mostrando, criando a ideia do personagem. Então eu acho bem bacana. E aqui eu estava trabalhando bastante nessa época com caneta simples, né? Caneta preta normal e caneta de desenho, né? E também caneta laranja para fazer os detalhes. Então você pode ver o cabelo, daí as partes coloridas utilizando essas duas canetas. É uma forma que eu gosto bastante, que eu copiei do Jake Parker. Ele usa bastante lápis, né? O lápis vermelho. E o lápis vermelho dele é aqueles apagáveis, né? E uma caneta nanquim. Aí o Eduardo Vieira, que é um artista brasileiro muito bom, ele fazia bastante rascunho nesse método. E eu acho bem legal, e na época que eu estava estudando eu utilizei bastante isso como referência. Eu tenho até comigo aqui um dos primeiros livros que o Eduardo Vieira lançou, Lovely Darkness. Já faz um tempão, nem lembro quando foi que eu comprei isso aqui. E eu achei bem legal porque na época eu curtia bastante os desenhos, ainda gosto bastante, só que ele já mudou bastante o estilo dele. Mas se você ver nessa, deixa eu ver se eu acho aqui. Mais ou menos nessa época aqui, ele usava caneta preta, né? E o lápis colorido, branco aqui, nessa época aqui. Caneta preta e lápis colorido. E eu acho muito legal esse estilo de arte, né? Para você conseguir fazer os seus desenhos ter uma cor, ter uma vida com pouco material, só duas cores, né? E aqui eu usei a minha referência, eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foi aqui que eu tirei a referência de comprar, de começar a usar caneta marrom também para fazer os desenhos, fica bem bacana. Depois eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu utilizo, que eu acho legal para quando você tá levando por aí, né, para fazer seus desenhos. Então tem um caderninho desse solto aqui, para você desenhar sem compromisso, né, sem medo de estragar folhas, de ter algum tipo de prejuízo, vamos dizer assim. Desenhar solto mesmo é muito importante. Outros cadernos que eu acho interessante são esses sketchbooks aqui, esse artbook da Canson, eu tenho esse menorzinho, né, e tem também esse grande. Eles são para esboço, né, um sketch mesmo, né, para rascunho, e ele é uma gramatura 100 e é um papel mais diferenciado, papel Canson, e eu acho ele bem bacana, porque com ele você consegue trabalhar vários tipos de técnicas e tal. Vou mostrar algumas aqui, e é o que eu mais gosto de usar, porque ele tem um papelzinho bom, não é muito grosso, é meio fininho, mas ele aguenta bem, por exemplo, aqui uma caneta, né? Aqui eu tô usando marcadores e usei também aquarela, coloquei uma aquarelazinha daquelas que já são aquarelas líquidas, né? Numa pena, numa caneta, e ela que eu utilizei para conseguir fazer essa pintura marronzinha, na época que eu estava utilizando esse tipo de referência. E eu acho legal porque dá para você trabalhar bem os desenhos, né? E o papel aguenta, mas eu uso sempre aquela estratégia que eu mostrei no outro caderninho. Eu deixo uma folha separada, né? Coloco embaixo aqui e faço meu desenho para ele não passar. Então, é um bom jeito de você proteger o seu desenho. Só que como eu falei para você, né? Então eu fiz aqui, ó, aqui eu tô utilizando para fazer esse desenho aqui, eu utilizei então o nanquim, né, para fazer as linhas, e depois um pouquinho de aquarela, essa aquarela líquida, né, para fazer as cores. Aí se você olhar do outro lado do papel, ele chega a passar um pouquinho. Não sei se no vídeo vai dar para ver, ó. Ele chega
Deixa eu ver. Ele chega a passar um pouquinho para o outro lado. Então, dá para você usar às vezes do outro lado, mas eu acabo usando só desse lado aqui. Mas é bem legal, ó. Dá para você fazer vários tipos de técnica, várias estratégias nos seus desenhos. Aqui mesmo eu usei só aquarela mesmo e funcionou muito bem. Esse desenho é bem antigo, é de um dos meus Inktubers, né? Então eu usei para trabalhar isso. Aqui eu estava usando marcadores, só marcador frio e quente. Tem uma época que eu quis muito trabalhar dessa forma aqui, só que são caros, né? É um material que eu acho meio caro e deu para usar bastante. Aqui eu estava usando só lápis mesmo, funciona bem. E aqui uma técnica só com canetas, né? Caneta vermelha e caneta azul. Fica bem legal para você fazer algumas ideias de personagem e tal, dá para utilizar. Tem um pouquinho de preto em algumas partes também, né? Então, são estilos de desenho que eu gosto de ir fazendo, né? No meu sketchbook. E esse material, esse papel aguenta bastante coisa, ó. Marcadores normal, canetinha mesmo, né? Tipo canetinha. Funciona bem também, não passa pro outro lado, né? Passa um pouco. Mas dá para você utilizar sem problema nenhum. Então, eu fiz vários rascunhos, vários desenhinhos. Isso aqui na primeira temporada do Invencível. Já fiz esse Viltrumita aqui, né? Então, dá pra gente ver que dá pra fazer vários estilos de desenho, né? Sem problema nenhum, utilizando esse caderno. O que eu não gosto dele, entre aspas, não é nem o caderno em si, porque o caderno é muito bom, mas é que ele é meio pesado, né? Então, como ele tem bastante folha, olha só, eu usei mais ou menos a metade dele, e ele já é antigo já. Então, tem desenho aqui desde, sei lá, 2018 por aí, mais ou menos. E ele me acompanhou durante muito tempo, né? Em vários rascunhos, vários desenhos que eu fiz. Só que quando você vai levar ele na mochila, ele acaba ficando meio pesado, né? Então esse é o problema dele. Então, aí aqui já tá nos finalmente, né? Dos desenhos. Mas ele é bem legal. E ele é pequenininho, compacto, vale a pena. E por que que ele tá com essas pinçazinhas aqui? Esqueci o nome desse negócio, desses pregadorzinhos, né? Eu uso ele simplesmente para fazer isso aqui, ó. Então, vamos supor que eu vou desenhar aqui o Piccolo, né? Então eu venho aqui, só prendo desse lado e consigo fazer meu desenho. Se por acaso eu precisar prender do outro lado, eu tenho aqui mais outro, que aí eu deixo ele separado também, né? Aí eu consigo prender mais. Aí como vai ter muita folha aqui, eu prendo só onde eu vou desenhar, assim. Aí o desenho vai ficar retinho, fica fácil de você utilizar onde tiver sem problema nenhum. Para não correr o risco, né? Por exemplo, aqui não está acontecendo porque já é as primeiras páginas, mas vamos supor que eu fosse desenhar nessa página aqui do Mega Man, né? Isso ia acontecer dele vir para cá, olha só. Tipo, eu vou pegar uma folha limpa aqui e ele vai ficar voltando, né? Então, para não ter esse problema, aí você vai lá e só prende aqui e pronto. Funciona muito bem, é uma estratégiazinha que eu gosto de usar nos meus cadernos. Aí eu deixo dois aqui, né, um para cada lado, e aí eu aproveito e prendo aqui já aquela folha que eu mostrei para vocês e posso levar ele. Mas, como eu disse, né, ele é gigante, então eu acabo, não é gigante, né, ele é grandinho, eu acabo não utilizando tanto ele, eu uso mais aqui em casa mesmo, sem problema nenhum. E o maior de todos, o primeiro que eu comprei, na verdade, foi esse aqui, nem cabe na câmera de tão gigante que é. Mas ele é um sketchbook também, da Canson, a mesma ideia, se você olhar aqui nessa parte, também tem a mesma configuração que a gente falou, né? E aqui os papelzinhos que eu disse para vocês, né, que eu coloco para usar do outro lado. Esse aqui eu acho que eu devo ter, se não me engano, de 2015 para frente. Até fiz alguns quadrinhos que eu ia publicar e tal na época, né? Não cheguei a fazer nada com isso. Então são desenhos mais antigos e tal. 2013, ó, achei. Então, desde 2013 que eu tenho esse caderno e eu até hoje não completei ele porque tem esse problema, né? Como ele é muito grande, eu não conseguia levar por aí. Na época, quando eu fiz isso aqui, eu estava dando aula numa faculdade e tal, então era mais difícil de conseguir levar, né? Até fiz um Inktuber em que eu estava fazendo esses modelos de personagem, testando algumas técnicas. Eu até podia voltar a fazer isso, que na época eu gostei bastante de usar esses modelos. Aqui, só usando marcadores, né? É a mesma regra do papel que eu falei para vocês na outra folha. Desenho da minha esposa, deixa eu deixar aqui. Aí o gato de asa sempre tá junto, né? Preciso fazer logo ó, esse personagem. E eu acho legal de usar aqui
igual eu falei para você, né, que dá para usar várias técnicas. Aqui eu tô usando aquarela, tô passando aqui, dá para perceber. Então eu uso algumas aquarelas que não tem muito problema, que você não vai molhar tanto, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando só como que eu utilizo a minha aquarela para fazer alguns rascunhos, algumas ideias, né? Então fica bem fácil. Então qual desses materiais que você precisa escolher para fazer seus desenhos? Não tem uma regra, né? Eu acho legal você ter um caderninho bem fininho para você levar por aí e ter um desse grandão para poder desenhar em casa e tal. Mas usei, vou voltar a fazer vídeo utilizando ele, porque é um papel muito bom, né? Tá parado aqui faz um tempão, porque como eu gravo mais aula ensinando a desenhar, eu sempre uso uma folha daquelas de desenho maior e pronto, né? Mas é um caderno bem bom. Agora, se eu não soubesse desenhar e estivesse começando, que material que eu sugiro que você tenha? Não precisa comprar nada muito gigantesco, né? Igual quando eu falo de tablet para desenho, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu não tenho grana para gastar com isso, né? Não, o tablet já é no caminho que você está indo pro profissional, é alguma coisa que você usa muito, gosta muito de fazer e quer gastar dinheiro com isso. Nesse caso aqui que você está começando e não tem nada ainda, é bem simples. Você vai precisar de um lápis, uma borracha e um papel, né? Então compra a lapiseira que você gosta, uma simples, não precisa ser nada muito exagerado não. Uma borrachinha dessa da Staedtler também, já vai resolver o seu problema. E se você puder fazer um sketchzinho desse com sulfite gramatura 100, é legal, né? Você compra umas, sei lá, 50 folhas dessa, corta no meio e manda encadernar. Pronto, esse é o material que eu acho interessante para você começar. Não tem grana para esse caderno? Vai para o papel sulfite mesmo, né? Compra uma resma daquela e pronto, já é mais fácil para você ter bastante folha para você fazer bastante teste. É a parte principal para quem está começando a desenhar. Eu acho que esse é o material principal que você precisa para fazer seus testes, seus desenhos e por aí vai. Ah, eu não sei desenhar, não sei como vou fazer isso. Aí eu posso te ajudar. Eu tenho o meu curso básico de desenho. Como o nome diz, né, ele é um curso básico voltado para quem está começando a aprender a desenhar. Então ele vai ter as técnicas principais para quem está começando. Tem link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreve aqui no canal, que ele está sendo reativado, né? Tô fazendo um novo canal, porque eu tinha um antigo e esse é a continuação dele. Então, se inscreve aí para você saber mais sobre desenho. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!